quem, né? pra quem não conhece os empreendedores radicais, ele não é só uma rede de comércio, tipo uma associação, não é isso, né? Vocês também capacitam. Na verdade, o que eu entendo que é saudável? Primeiro, né? Uma vez que você se dispõe a fazer qualquer coisa na vida, você tem que aprender a depender de Deus para isso. Por quê? Porque toda conquista que você tem na força do seu braço vai depender dessa força sustentar ela depois. Então, tudo que você conseguiu levantar, que você fez sozinho, você vai ter que manter lá em cima também na sua força. Isso vai ser desgastante e pode até levar à ruína, Claro. né, em alguns casos. Agora, quando você depende de Deus, e é Ele que levanta e você participa disso, depende dele também sustentar. Então, o primeiro foco é ensinar os empreendedores a depender de Deus nos negócios. Por quê? Porque quando a pessoa fala que ela acredita em Deus, né, na verdade a porcentagem é menos de 2% da população que não acredita na existência de Deus. Aí é claro que dos 98% que acredita, tem um monte de Deus diferente. Mas do que crer no que nós cremos, vamos falar assim, é a maioria esmagadora. A grande questão não é você acreditar nele ou não, é como que você o envolve em tudo que você faz. O quanto você depende dele, né? Então a gente tem um sensor dentro de nós, que é o dependenciômetro. Boa. Né? Então quanto mais você depende, mais paz você tem, mais resultado você tem, mais propósito você cumpre. Porque quanto mais independente você é, mais confusão você vai arrumar. E qual que é o risco? É de você acelerar na vida, fazer um monte de coisa, ir para um monte de lugar e que não tinha nada a ver com aquilo que Deus queria para você. Sim. Agora, quando você depende de Deus e submete tudo a Ele o tempo todo, você não acaba com a chance de errar. Porque é aquela coisa, se Deus está jogando meu time, eu vou perder ou empatar com quem? É só vitória. Então, antes de cada decisão, de cada situação, de cada problema, eu dependo, eu ouço, eu submeto a Deus, e aí Ele vai direcionando. E Isso, aí, em termos práticos, é o quê? Orar, pedir uma orientação para o Espírito Santo. Em termos práticos, para quem está nos assistindo. Eu vou dar um exemplo que eu vivi. Eu acho que é um testemunho prático que eu acho que ele é precioso porque ele demonstra a diferença. Então, eu vou demorar 4 minutos para contar essa história. Eu já estou antecipando. É porque é o seguinte, um dia eu fui roubado na minha empresa. E um monte de empresário está aqui nos ouvindo pode já ter passado por isso. Um funcionário que viu uma oportunidade ali e roubou. E assim foi. Numa das minhas empresas, um funcionário viu uma chance dele pegar umas vendas que eram feitas em dinheiro, dar entrada nelas, mas ele pegava o dinheiro e depois cancelava a venda no sistema. E eu não teria como saber disso, a não ser com um relatório que o sistema me entregaria, mas que o sistema que eu já usava há 5 anos nunca tinha pedido para ver esse relatório. Nunca, em 5 anos. Mas um belo dia eu fui almoçar, voltando do almoço, eu cheguei no escritório, eu tinha 16 pessoas no departamento administrativo da empresa, que cuidava das vendas, contas, essas coisas, uma gerente mais 15 funcionários. Tudo que eu pedia para a gerente, sempre. Preciso disso, preciso daquilo. Mas nesse dia eu voltei do almoço, passei pelos funcionários, parei no quarto funcionário sentado lá e falei para ele, eu preciso de um relatório, nunca pedi ele, é assim, 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 você vai pegar do prazo tal até o prazo tal. Até hoje, se me pergunta por que eu pedi esse relatório com essa data, eu confesso, eu não sei. Foi um negócio bem assim, intuitivo, assim, eu fui falando, fui pedindo, e aí o cara ficou pálido, assim, parecia que ele ia morrer na hora, sumiu o sangue da cara dele. E aí esse cara... vou te mandar e tal, ficou desconcertado. Aí eu falei, não, então tô esperando, mandando e-mail, e fui pra minha sala. Isso tem uns 10 anos. E aí, por fim, eu tô na minha sala, meia hora nada, 1 hora nada, e daqui a pouco eu liguei pra gerente. Peguei e falei, olha, você viu pedindo relatório? Até agora não chegou. Falou, não, eu vou emitir aqui e te mando. Aí ela já me ligou. Falou, pelo amor de Deus, tô indo aí e tal, eu vi um negócio aqui. Aí eu falei, não, então vem. Aí ela já chegou pálida também. Meu Deus, teve um roubo aqui, alguém desviou R$6.000. Isso 10 anos atrás. E aí eu falei, não, então o relatório mostra, é só pegar quem que digitou e cancelou a venda. Quem que era? Justamente Exatamente o cara que eu pedi para ele. Exatamente ele. Aí, beleza, agora eu tenho um problema para resolver. Como qualquer empresário tem um monte de problemas para resolver. Todos os dias. Todos os dias. Como que você resolve? Normalmente a gente resolve com aquilo que aos nossos olhos é a melhor solução. De repente é mais justa. Não, eu quero ser justo. Ou então eu quero ser gente boa, mas você, na sua opinião, você tem limitações das informações. Tem um monte de coisa que você não sabe, mas Deus sabe.
Resumindo, como que eu resolvo, né? Dependendo de Deus. Eu anoto o problema no papel de forma prática, né? Que você falou. Isso. Como que é de forma prática? Eu ponho o problema no papel. Então eu coloquei lá, funcionário me roubou. Aí eu tenho que pontuar 10 formas diferentes de resolver esse problema. Eu começo pela minha vontade. Matar. O primeiro eu tô falando claramente aqui, ó. Eu vou falar claramente. Na minha primeira opção eu vou demitir por justa causa, vou mandar prender esse cara, mas não antes de eu dar um couro nele. Vou arrebentar a cara dele. E aí depois você vai mudando as opções. Esse é o homem. Aí por fim, quando acaba as opções suas, você vai orar e vai perguntar para Deus mais opções. Por fim, quando deu 18 horas, eu não sabia ainda o que fazer com ele. Eu falei, e agora? Esse cara já sabe que eu sei, né? Então ficou essa situação. Eu liguei para ele, na mesa dele direto, e falei, olha, é o seguinte, eu preciso conversar com você, mas não pode ser hoje. Então amanhã, 8 da manhã, nós vamos conversar. Virou uma tortura também, assim. Né? Deixar o cara dar uma dormidinha bem na noite. Aí o que aconteceu? Eu peguei e fui orar. Por quê? Porque eu tinha o problema para resolver, eu tinha as 10 opções, eu não sabia qual era a melhor. E fui orar, e literalmente, acabou, todo mundo foi embora, eu fiquei lá na empresa orando. Quando foi lá para as 9 da noite, eu tive clareza qual que era a melhor opção. Ah, pastor, como que você faz para saber? Porque você ora cada uma das opções. Sim. E você vai sentindo ali qual que você sente mais paz. A Bíblia diz que a paz é o árbitro. Aí eu falei, essa daqui. É só colocar matar. Se não tiver outra opção... Matar com faca, matar estrangulado. Tipos de morte diferentes. E você pode falar qual foi a orientação de Deus para você? Então, aí o que aconteceu? No outro dia, 8 da manhã, na hora que o cara chegou, eu cheguei e falei, olha, eu tô demitindo você. Não foi por justa causa. Eu falei, tá aqui seu acerto, 9 mil e poucos reais. Uau. Paguei para ele em dinheiro e não toquei no assunto. Falei nada. A única coisa que eu falei para ele, eu falei, olha, eu vou te dar só um conselho. Hoje a graça de Deus te alcançou. Mas não repete o que você fez, não, porque pode ser que próxima vez a justiça te alcance. Verdade. Então, vai em paz, Deus te abençoe. Se precisar de mim, pode contar. Se precisar de referência para emprego, pode pedir e tal. E o cara foi embora. Não pedi para devolver o dinheiro, não toquei no assunto. Aí, beleza. 15 dias depois, um outro funcionário que era amigo dele mandou um pacote. Ele falou, encontrei com fulano, ele mandou um pacote, pediu para te entregar. Na hora que eu abri, tava os 6 mil reais lá que ele tinha me roubado. Eu não tinha pedido. 15 dias depois ele devolveu. Bom, beleza. E eu esqueci do cara. Passou uns 3 meses e eu recebo uma ligação. Uma mulher do RH de uma multinacional na cidade do lado ali de Goiânia, Anápolis. Falou, tô com um funcionário aqui, trabalhou para você, eu quero referência dele, porque a gente tá com a vaga no departamento financeiro da multinacional. Né? E eu quero saber se você indica. E aí eu falei, não, ele é uma maravilha, ele só rouba, mas ele é uma maravilha. Não falei dessa parte, não. Não, eu dei toda a recomendação e eu não toquei o assunto, primeiro porque eu não posso, né, expor essa coisa, e segundo porque eu acreditei que ele ia mudar de vida. Né? E aí, beleza. Acho que o fato dele devolver apontou para um arrependimento genuíno também. Calma, pra você ouvir a história. Aí resumindo. Não terminou, velho. Não. 2 minutos. Eu só cronometrando. Não sou com pressa, não. Aí o que aconteceu? Tô ansioso. Aí ele sumiu, nunca mais ouvi falar. Passou uns 2 anos e pouco, quase 3 anos depois, eu tô no shopping com a minha esposa, e aí de repente eu olho dentro de uma loja no shopping, ele tá lá dentro. Aí cruzou o olhar, e na hora ele tomou um baque assim, saiu e veio na minha direção. Eu lembro como se fosse hoje, já tem uns 8 anos isso, eu larguei da mão da minha esposa e fiz a posição, que é a base do full contact, porque eu fiz 8 anos de full contact, eu já parei aqui, eu falei, ele vai vir quente, é hoje. Fiz 2 anos de jiu-jitsu também, eu já sei que pra dar uma queda, se o cara tiver retinho assim, ele cai fácil. Você já armou aqui, eu recomendei, tá? Você tem que estar com a base. Só que daí eu fui olhando no rosto dele, no trajeto pra ele chegar até mim, ele começou a chorar. O rosto foi transtornando assim, ele começou a chorar. E eu fiquei, o que aconteceu? Esse cara tá chorando. Aí quando ele chegou, ele me agarrou, me abraçou. E ele, mano, meu Deus, eu precisava muito falar com você, e chorando muito. Minha esposa, o que é isso? Né? Aquela coisa, eu fiquei assustado. Aí por fim, falei, não, então liberei a mulher pra gastar no shopping. Falei, não, vai passear, pode gastar 20 reais. Traz o troco. 20 reais você ir no McDonald's. E traz o troco. Aí eu falei, vou sentar com ele aqui pra saber o que tá acontecendo. E aí ele foi contar a história. Vou resumir. Ele falou, nunca roubei na vida, mas eu me envolvi num problema e estava desesperado, não sabia o que fazer na minha vida e vi uma oportunidade de pegar o dinheiro da empresa na minha cabeça. Eu ia pegar,
e logo que eu conseguisse eu devolveria e tentaria burlar pelo sistema ali pra você nem perceber. Mas no dia que eu peguei, já não dormi à noite, fiquei ansioso demais. No outro dia, e eu sabendo que você é crente, você tem tudo de igreja, você ora, tava um medo danado. Falei, não, Deus vai mostrar pra ele. Ele falou que ele pensou isso durante a noite. No outro dia eu chego e peço pra ele o relatório certinho. Ele falou, nessa hora, eu falei, rapaz, esse negócio de Deus é sério mesmo. É sério mesmo. O cara tem informação. Mesmo. Não, Deus existe mesmo. Ele falou, tá ele vendo. era ateu, ele não acreditava. Aí quando ele falou aí ele falou, então agora que ele já pediu o relatório, ele já sabe, ele vai me escorraçar daqui, vai chamar a polícia, vai virar um... Falou que eu tava até passando mal. Quando deu 18 horas, eu falei que ele podia ir embora e voltar no outro dia às 8. Aí ele falou que não dormiu à noite e ficou o tempo todo falando assim, ele tá armando uma casinha pra mim. Vou chegar lá amanhã 8 horas, ele vai fazer eu confessar, tá filmando, eu vou sair preso, alguma coisa assim. Aí ele falou que na hora que eu paguei o acerto, não pediu o dinheiro de volta, não toquei no assunto e liberei ele falou, ixi, a coisa é pior, esse cara vai me matar. E ninguém vai desconfiar que é ele, porque não tem Não ficou motivo, bravo, ele me tudo ameaçou, certo, não tá é. bravo, ninguém sabe. E aí ele falou que ele ficou remoendo isso, aí ele falou, achei a solução, vou devolver o que eu roubei. 15 dias depois eu mandei o dinheiro de volta pra você, na expectativa de que, pronto, você ia me perdoar e pronto. Comprei meu perdão. Só que daí eu comecei a procurar emprego e não coloquei o tempo que eu trabalhei na sua empresa, ele trabalhou lá 1 ano e quase 2 anos. Ele falou, não coloquei o tempo que eu trabalhei lá, porque eu falei, você acha que vai dar referência e tal? Só que eu não estava conseguindo emprego, porque para todo mundo é como se eu tivesse parado há mais de 2 anos. E aí, por fim, nessa multinacional, a moça forçou, mas você não trabalhou em lugar nenhum. Aí eu, não, é porque eu não atualizei o currículo, mas eu acabei de sair de uma outra empresa, fiquei quase 2 anos. Ela, não, então deixa eu falar lá, porque dependendo da referência dele, você entra a vaga é sua. Aí ela falou, aí o cara, ela te ligou, e na hora que ela falou que você deu ótimas referências, eu falei, não, agora ele me mata mesmo. Agora ele sabe até onde que eu trabalho agora. Então, aí ele falou que ficou com isso na mão. Aí, para concluir a história, 1 ano depois, ele trabalhando, ganhando R$1.500 por mês, no departamento financeiro, ele viu uma brecha no sistema para roubar, lá na multinacional. E aí ele falou que nessa hora, a única coisa que ele lembrava era da minha frase. Hoje a graça te alcançou, mas não faz de novo para a justiça não te alcançar. E ele resolveu, então, ele falou, não faz parte de mim, não sou assim e tal, e não estava precisando. E aí ele falou, não vou roubar. Foi embora para casa. No outro dia, quando ele chega, o presidente da empresa no Brasil estava lá e mandou chamar ele, nunca tinha conversado com o cara pessoalmente. E aí o cara, junto com o diretorzão lá, deu a notícia para ele, falou, você está sendo promovido, você vai ser o novo gerente financeiro da empresa. Ele falou, mas nem sabia que vocês estavam no processo seletivo. E o outro gerente, até ontem o cara estava lá, não teve despedida, ninguém. Falou, não, é o seguinte, para você nós vamos contar, porque a gente confia em você. Nós descobrimos que o gerente estava nos roubando. E aí a gente queria promover alguém dentro da equipe. Só que nós começamos a investigar o povo ali e descobrimos que muitos estavam junto com ele. Tava todo mundo fazendo um esquema. E aí, mas a gente não queria trazer alguém de fora, queria nomear alguém dali honesto e tirar os que não é honesto. Então nós criamos uma brecha no sistema com um dinheiro meio que fictício para saber quem que nos roubaria. E aí, num departamento com 19 funcionários, você foi o único que não nos roubou. Uau! E aí ele falou, então agora, isso 8 anos atrás, ele falou, então sua salário está saindo de R$1.500 para R$7.000, você vai receber um Corolla zero da empresa para você andar. E uma vez por ano você vai ganhar uma viagem internacional. A primeira vai ser para a Alemanha para conhecer a sede da empresa. Depois, em cada ano, você vai nos outros países onde ela tem subsidiária. E o plano de saúde agora, que antes era só para você e sua esposa, agora vai incluir pai e mãe também e tal. E aí ele falou, mudou a vida, saiu de lá transtornado. Aí o que aconteceu? Ele chegou em casa e foi dar notícia para a esposa da promoção, feliz demais. Só que ele falou, eu aproveitei para abrir o coração, porque isso me corroía. Ela nunca ficou sabendo que eu tinha roubado, tinha sido mandado embora da sua empresa por causa disso. Aí ele falou, aí eu resolvi abrir. Falei, amor, tal, e contei a história para ela. Só que de tudo que eu falei, ela chorou muito, ficou perplexa. Meu marido roubou, foi mandado embora, quase correu de ser preso. Mas no final, o que mais marcou ela, que ela no outro dia falou, não dei conta de esquecer, foi o negócio que você falou, que o Rafael, que era o seu patrão, falou pra você que a graça te alcançou. Que graça que é essa? Ele falou, não sei. Eu sei que foi bom. Eu saí bem na foto. Aí ela foram pesquisar. Acharam a igreja, converteram, tiveram experiência com Deus sozinho, buscando ter uma experiência com a graça. Rapaz, e aí, poucos meses depois, o pai dele teve um problema de saúde sério, que se dependesse do sistema público de saúde, morreria. Mas por agora estar incluído no plano de saúde do filho,
pôde fazer cirurgia, salvou a vida do pai. Então, quando eu ouço, eu vejo a história dessa, né? E toda vez que eu conto, emociono, porque eu fico imaginando o que seria se eu tomasse uma decisão diferente. Verdade. E essa decisão sua não foi sua. Foi de Deus. Foi o Então, Foi o assim, eu Espírito fico Santo te imaginando. guiando naquele momento. Então, você As imagina se eu 9 tomo. opções, né, era dele, né? Só essa Você que imagina se eu tomo uma Isso que é o mais decisão incrível. diferente, o que não teria virado a vida desse cara? É. Entendeu? É. Porque se eu mando ele embora normal, se eu desconto, todo mundo fica sabendo que ele é ladrão, se eu processo ele, mano, nada disso que ele viveu ia acontecer na vida dele, e provavelmente não teria tido uma experiência com Deus. Verdade. Então, quando você depende de Deus nos negócios, mesmo uma situação como essa, ou se fecha um contrato ou não, ou uma oração antes de você entrar numa reunião, que você está ansioso, é uma reunião que pode mudar tudo na sua vida, é um grande negócio, você vai fechar um contratão e tal, mas se você chega ali e ora antes de entrar na reunião, entregue nas mãos de Deus, depende dele. Então tem diferença. Chama ele para participar da reunião. Né? Isso mesmo. Tem diferença. Tem diferença. Ah, que legal.